Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 28 de fevereiro, estamos encerrando este mês. E com a graça de Deus, estou aqui para fazer partilha da palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando, aqueles que talvez estão passando hoje também por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Agradecemos ao Senhor por este mês, por tudo que o Senhor realizou na vida de cada um de nós. E já pedimos que o Senhor abençoe esse nosso dia, também esse próximo mês que vamos dar início amanhã. Colocamos no coração do Senhor, o nosso coração, as realidades que cada um de nós trazemos. O Senhor conhece cada uma delas. Pedimos com confiança que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. Encerramos hoje este mês de fevereiro com o Evangelho de São Marcos, que daqui a pouco já vamos ouvir. Ele traz hoje uma reflexão sobre o matrimônio. Essa união natural entre o homem e a mulher, que foi levada por Cristo à condição de sacramento. Ou seja, um sinal visível de uma graça sobrenatural. Esse evangelho, ele é muito interessante. Nós podemos tirar várias coisas dele hoje. Primeiro, fala de uma grande multidão que se reúne de novo em torno de Jesus. Como já era de costume, Jesus, ele ensinava. E Jesus, ele não media esforço para ensinar aquele povo. Jesus olhava para aquele povo, como ele diz lá no outro evangelho: tenho compaixão desse povo, porque eles são como ovelhas sem pastor. É o que nós estamos vivendo hoje. Não é nada diferente. Desse tempo de Jesus, nós temos também muitas ovelhas que estão aí, não sabem o que é o sacramento da igreja, não conhecem a palavra de Deus, não são batizados, nem crismados, nem têm primeira comunhão, nem sabem que existe purgatório, céu, inferno, não conhecem o catecismo da igreja. Isso também é realidade hoje no meio de nós. Há muitas ovelhas que precisam ser pastoreadas. Hoje a gente depara com esse evangelho que a multidão se reúne de novo ao redor de Jesus. E Jesus ensinava. Mas isso é também o nosso dever. É dever nosso também de ensinar. Assim como Jesus também vai ensinar. Eu gosto muito de ensinar. Todos os dias eu faço essa reflexão do Evangelho, do dia da liturgia da igreja, porque eu desejo que as pessoas ouvem, entendam a mensagem do Evangelho, façam a experiência com Deus, deixa ser tocado pela palavra de Deus, conheça a igreja, a doutrina. Por isso que eu não me canso de ensinar, porque quando eu olho para esse Evangelho que Jesus ensinava e tinha compaixão daquele povo, eu penso que nós, como batizados, também temos que levar a mensagem do Evangelho. Se Deus nos deu a graça de conhecer um pouquinho, é muito pouquinho mesmo, daquilo que Ele nos dá a graça de conhecer a palavra de Deus. Então, a gente não deve ter medo de ensinar, de falar daquilo que Deus nos fala. Porque eu desejo que o outro também tenha a experiência que eu tive com o Senhor, através da sua palavra. Eu sempre digo para os meus amigos e amigas que eu sou uma pessoa que eu tenho esse defeito, que tudo aquilo que eu aprendo, eu não consigo guardar só para mim. Eu preciso de compartilhar com as pessoas aquilo que é bom, aquilo que nos ajuda na nossa fé, na nossa caminhada cristã, no crescimento espiritual. Até porque evangelizar não é só os padres, os bispos, religiosos e religiosas que têm essa obrigação. É de todos nós batizados de falar das coisas de Deus. Para aqueles que ainda não conhecem, porque conhecendo você ama, porque ninguém pode amar aquilo que não se conhece.
E quando você conhece Jesus, quando você conhece Jesus Cristo e a sua igreja, você tem um amor mais profundo. Nunca vai colocar nada em primeiro lugar, a não ser Deus, as coisas de Deus. Em primeiro lugar. Sempre você vai colocar em primeiro lugar. E aqui nós sabemos que os pais, eles são os primeiros catequistas dos filhos. Os pais são os primeiros que têm a obrigação diante de Deus de ensinar. E aqui nós vamos ver no Evangelho também que os fariseus novamente chegam para poder testar Jesus, falando da questão do divórcio. E Jesus falou para eles que, o que foi que Moisés ordenou para vocês? Eles responderam, Moisés permitiu que escrevesse uma carta de divórcio e mandasse a mulher embora. Jesus disse para eles, ele escreveu isso por causa da dureza do coração de vocês. Pense vocês que no tempo de Jesus a coisa chegou num absurdo tão grande, que se a mulher cozinhasse mal, por exemplo, o arroz queimava, era motivo para dar direito ao marido se divorciar dela. Então as coisas eram por coisas banais, coisa que faz parte do amadurecimento de cada cristão, que não devia ser levada em consideração, era motivo de dar carta de divórcio. Quando nós buscamos lá na história do passado, antes de Cristo, lá no tempo dos bárbaros, a mulher era tratada de qualquer jeito. A mulher era como se fosse um objeto. O homem podia fazer todas essas coisas. Era considerada como se fosse uma escrava. Mas depois, com os judeus, as coisas já foi melhorando, já melhorou. Porque a gente vai ver isso lá nos livros. No livro do Eclesiástico, no Provérbios, a gente encontra frases que elogiam a mulher. E para os judeus, que já tinha ali os 5 livros, os Pentateuco, então eles tratavam a mulher com mais respeito. Mas assim mesmo, eles aceitavam o divórcio. Mas eles já não eram mais como aquele povo pagão, que tratava a mulher como objeto. Mas ainda eles faziam carta de divórcio e despediam a mulher. Mas Jesus vai colocar as coisas no lugar. E aqui o que dá para a gente entender como que Deus ele foi acompanhando a evolução do povo, para que o povo pudesse compreender aos poucos. Porque se Moisés colocasse a lei que Jesus coloca agora, eles não iam entender. Não iam entender. Olha que isso faz a gente entender que como que Deus foi acompanhando lentamente aquele povo, mudando aos poucos. E muitas vezes, quando nós lemos lá no Velho Testamento, tem algumas coisas que deixam a gente assustado. Parece que Deus mandava matar os inimigos, mas não era Deus que mandava matar. Era a moral daquela época. Era o costume da época. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, a Palavra de Deus, o Velho Testamento, nós temos que olhar muito o contexto da época. Nesse contexto que esse povo vivia, eles achavam que Deus queria que... Era vontade de Deus que eles agissem dessa forma. E até escrevia que Deus tinha mandado fazer dessa forma. Mas jamais Deus ia fazer essas barbaridades. Essas barbaridades todas. Então, quando nós lemos lá no Velho Testamento, a gente fica assustados com muitas coisas que a gente encontra lá. Mas nós precisamos entender bem. E daí Jesus fala para os fariseus. No começo, Deus não fez isso. Deus fez homem e mulher. Ou seja, Deus fez de vocês um para o outro, para viver juntos. Daí Jesus diz para eles, por isso que o homem deixa seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim não serão dois, mas uma só carne. Isso nós encontramos lá no Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Só que naquele tempo, no contexto daquele povo que vivia, eles não tinham condições de entender isso. Só que agora, Jesus cobra.
Jesus vai cobrar. Vocês não entenderam isso? Lá no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separa. Fica bem claro? Isso fica bem claro. Deus criou o homem e a mulher e uniu os dois. Não é um homem com duas mulheres, nem uma mulher com dois homens, nem homem com homem, nem mulher com mulher. Não. Não existe poligamia. Deus criou homem e mulher e se uniu para sempre. Só que hoje nós sabemos que tem muitos casamentos que não são válidos. Tanto é que o Papa São João Paulo II alterou o Código de Direito Canônico em 1983. E nesse código tem 19 razões pelos quais se pode considerar o casamento que não foi válido. E se não valeu, Deus não uniu. Porque não pode separar um casamento que foi válido, que Deus uniu. Mas tem casamento que Deus não uniu. Não foi válido. Quando é que Deus não uniu? É quando falta alguma coisa. Principalmente quando falta aquilo que é chamado de consentimento pleno. Quando o padre faz aquela pergunta para os dois: vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Vocês não estão forçando? Não estão casando por medo? Não estão casando por chantagem? Vocês querem casar porque se amam? Não tem nenhum outro motivo atrás disso? Se esse consentimento ele não for pleno, livre, lúcido, instruído, esse casamento pode ser nulo. Se não for um consentimento pleno, o tribunal vai verificar e declarar como nulo. E daí a igreja declara como esse casamento não aconteceu. Você já deve ter ouvido essa expressão de declaração de nulidade matrimonial. A igreja não desfaz o casamento. Vale bem lembrar e corrigir essa linguagem errônica que tem por aí. A igreja não desfaz o casamento. A igreja só declara que aquele ato nunca existiu, como um sacramento. Porém, Jesus apresenta também alguns princípios claros que aquelas pessoas conscientemente se decidem por viver uma vida a dois. A igreja, ela não anula o casamento. Ela vai dizer que esse casamento nunca aconteceu. Vocês podem ter morado junto muito tempo, pode ter filho, mas o casamento não aconteceu. Mas isso é somente o tribunal da igreja que vai verificar. Esse caso, como o bispo e agora o Papa Francisco, ele autorizou em alguns casos que é bem claro, que o próprio bispo pode estar declarando a nulidade. Mas normalmente os bispos passam para os tribunais, nos tribunais tem 3 juízes, depois passa por processos, e daí é feito todo uma análise daquele caso de nulidade. Mas Jesus deixa claro ali para os seus discípulos, dizendo que quem se divorciar de sua esposa e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E aqui entra os casais de segunda união, que hoje tem muitos casais. É uma preocupação também da igreja, até porque esses casais, eles querem regularizar essa situação. Mas hoje está mais fácil para resolver essas questões. Estamos vivendo hoje num novo contexto. Desde 1983, que São João Paulo II alterou o Código Canônico da Igreja, veja que é assim que Deus, ele vai trabalhando nas nossas vidas, aos poucos, para nos levar à compreensão da sua vontade. A vontade de Deus nas nossas vidas. Porque quem se casou pela primeira vez não deu certo, quer buscar a segunda
união, precisa primeiro verificar se dá para anular o casamento. Se você percebeu que o seu casamento não foi válido, dá para entrar com um pedido de nulidade? Entrar com um processo no tribunal? Mas a igreja, ela quer que o casal veja a importância da inseparabilidade do casamento, por causa dos filhos, porque os filhos sofrem muito com a separação dos pais. A igreja, ela pede que os casais façam de tudo para não se separar, porque a igreja, ela não abre mão dessa doutrina, não abre. Quando o rei Henrique VIII, que era católico, ele tinha até sido condecorado pelo Papa Leão X na época, o rei Henrique, ele proibiu a entrada dos protestantes lá na Inglaterra pela volta dos anos 530. Ele queria separar da sua esposa, Catarina Aragão, para poder casar com uma outra moça lá do palácio, Ana Bolena. E o Papa disse para ele, não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso não, porque o seu casamento foi válido. E você sabe o que ele fez? Quando o Papa Leão X disse que ele não podia casar de novo, que o casamento dele era válido, ele rompeu com a igreja. E daí a igreja praticamente perdeu para a Inglaterra inteira. Mas o Papa Leão X, ele não abriu mão desse sacramento tão santo que é o matrimônio. Porque o matrimônio dele já era comprovado como verdadeiro. Por isso que a Igreja Católica, ela é fiel a Cristo. Porque a igreja, ela compara o matrimônio, marido e mulher, como o amor de Cristo e a sua igreja. Como São Paulo fala, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É assim que Deus quer que os casais se amem, porque muitos filhos da igreja foram até o martírio por amor a ela. É o que a igreja hoje espera dos casais. É o testemunho da inseparabilidade, da fidelidade um para com o outro. A importância também da fecundidade, que são os filhos. É o que a igreja quer dos casais hoje, são esses 3 testemunhos. Não separar, não trair um outro e ter os filhos que Deus vai enviar. O casamento deve ter o espaço para o perdão, para a reconciliação. Deve existir o espaço para que o outro possa crescer, amadurecer. Amadurecer em algum aspecto. Não pense que você vai casar e que o seu marido vai estar pronto, não. Também a sua esposa não vai estar pronta. Da mesma forma, os 2 crescem juntos. Está aí a beleza do matrimônio, aonde os 2 crescem juntos, materialmente, espiritualmente e humanamente. E a missão do esposo é fazer a esposa feliz. E a missão da esposa é fazer o esposo feliz. Aonde os 2 têm que, às vezes um tem que ceder um pouco, um ceder de cada lado, para um fazer o outro feliz. Para que tenha um santo matrimônio. É assim. Tornar um lugar de santificação, porque o matrimônio é um sacramento abençoado por Deus. Te convido a pegar a palavra de Deus. O evangelho hoje está em Marcos, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar para bem compreender a palavra de Deus nesse dia de hoje. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo,
Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, ensinava. E alguns fariseus se aproximavam de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido o homem divorciar-se de sua mulher. E Jesus perguntou: o que Moisés ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Então Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixa seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente a pergunta sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com a outra, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração. No início do evangelho hoje, o evangelista diz que muita gente vinha ao encontro de Jesus e Jesus o ensinava a todos. Pedimos então hoje que o Senhor também venha nos ensinar a viver com fidelidade esse sacramento tão bonito que é o matrimônio. Pedimos ao Senhor que as nossas famílias sempre tenham espaço, aonde haja perdão, amor, respeito, cumplicidade uns para com o outro. Porque o matrimônio é uma aliança de Deus com o seu povo. É um sacramento abençoado por Deus. Obrigado pela tua companhia. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.